Oi, gente! Eu sou a tia Maíra. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar iniciando a primeira aula do mês da família com vocês. E como já é de costume, antes da gente começar a aula, eu dou um abraço em cada um de vocês. Então, como a gente está online, eu quero que vocês abram os braços e me dêem um abraço bem forte, porque a tia ama abraçar vocês. Eu quero que vocês fechem os olhos agora para a gente começar a aula. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aprendendo mais uma vez da Tua Palavra, Deus. Que Teu Espírito Santo possa, em nome de Jesus, encher cada coração que está assistindo, ó Deus. Que venha entrar, Senhor, no lar de cada criança e que a Tua paz e o Teu amor venham encher, ó Deus, a vida deles, ó Pai. Deus, que nós possamos estar com a nossa mente e o nosso coração aberto para aprender mais de Ti e que nós possamos nos fortalecer na Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Como vocês já sabem, né, que o tema desse ano é Famílias Fortes, Igreja Forte. E isso está em Efésios, capítulo 6, versículo 10, que está escrito: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, o objetivo dessa nossa primeira aula é que vocês possam se fortalecer na palavra. Porque a Bíblia fala que o dia mau, ele vem para todos. Então, nós precisamos estar preparados para esse dia mau. E como que nós vamos estar preparados? É nos fortalecendo na palavra de Deus. Só corrigindo, eu falei o tema do ano, mas o tema do nosso ano da igreja é o ano do triunfo. Mas o tema do mês da família é Famílias Fortes, Igreja Forte. Agora eu vou estar colocando um louvor pra gente estar adorando a Deus. E eu creio que Deus vai falar muito com vocês nesse louvor. Espero que vocês gostem. Eu passei na sua casa, você estava vendo TV. Eu chamei sua atenção, mas você nem quis saber. Eu queria te contar as minhas histórias, mas você não quis ouvir. Eu queria te abraçar, ficar bem juntinho, mas você não quis ficar perto de mim. Sou Jesus, seu amigo, quero estar sempre contigo, ter a tua atenção e ouvir a tua voz, e matar essa saudade que eu tenho de ti. Eu passei na sua casa, você estava vendo TV. Eu chamei sua atenção, mas você nem quis saber. Eu queria te contar as minhas histórias, mas você não quis ouvir. Eu queria te abraçar, ficar bem juntinho, mas você não quis ficar perto de mim. Sou Jesus, seu amigo, quero estar sempre contigo, ter a tua atenção e ouvir a tua voz, e matar essa saudade que eu tenho de ti. Sou Jesus, seu amigo, quero estar sempre contigo, ter a tua atenção e ouvir a tua voz, e matar essa saudade que eu tenho de ti. Hoje nós vamos aprender sobre a história de uma família que ela foi uma família forte e abençoou as igrejas. E através dessa família nós também fomos abençoados. Eu vou ler para vocês Atos capítulo 14, versículo 8 e depois do 11 ao 13. Diz assim: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado
paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. No versículo 11 diz assim: quando as multidões viram o que Paulo fizeram, gritaram em língua liaucônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão. Então, essa família, ela morava em uma cidade que era uma cidade onde havia o templo de Zeus. Era uma cidade muito idólatra, então eles faziam muitos sacrifícios a deuses. A Bíblia fala, e alguns estudiosos também falam, que essa foi a primeira vez que Paulo esteve nessa cidade. E a Bíblia fala que ele fez muitos milagres nessa cidade. E na segunda vez que Paulo esteve nessa cidade, está lá em Atos 16, no versículo 2 ao 3. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou para os judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Aqui, a gente está falando, no versículo 1 está dizendo assim, ó: filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então, essa família, alguns estudiosos dizem que a mãe dessa pessoa se converteu nessa primeira viagem de Paulo à cidade de Listra. Então, como eles se converteram, a Bíblia fala que a mãe dessa pessoa, ela era judia. Então, eu queria que vocês tentassem adivinhar de quem nós vamos falar hoje. É uma família onde a Bíblia fala que ele aprendeu muito com a sua mãe e com a sua avó. Hoje nós vamos falar da história de Timóteo. A Bíblia está em vários livros da Bíblia, em Tessalonicenses, em Coríntios, em Atos. Tem o livro dele de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Filipenses. Então existem vários versículos da Bíblia que falam sobre ele. Nós vamos ver algumas coisas sobre ele. Está em 2 Timóteo, capítulo 3. Diz assim, no versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosses inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras e que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, Paulo está dizendo a Timóteo que desde criança ele já conhecia a palavra de Deus, que ele precisava conhecer a palavra de Deus justamente porque a palavra de Deus
ela é boa, né? E ela é inspirada por Deus. E ela é útil para nosso ensino. Então, isso traz mais uma importância da palavra de Deus para a nossa vida. Que realmente ela nos dá essa instrução. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, está dizendo assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então percebe o quanto Timóteo ele era um exemplo de um servo de Deus na sua geração, né? A Bíblia fala que desde criança a fé em Cristo já habitava na sua avó, na sua mãe e também habitava nele. Em 1 Coríntios também diz assim: no versículo 10 diz assim: E se Timóteo for, veja que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Algumas pessoas, alguns estudiosos falam que Timóteo, ele poderia ter alguma dificuldade de se expressar, ou dele ser tímido. A Bíblia não fala claramente sobre isso, mas aqui em 1 Coríntios 16, no versículo 10, fala que é para os irmãos não desprezar ele, mas ajudar ele, né? Ajudar ele a se encaminhar em paz. Então, aqui também em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Está escrito assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarregado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, esse também é um versículo que demonstra que Timóteo ele poderia ter algum tipo realmente de timidez. Porque aqui Paulo está dizendo para ele: não tenha vergonha de falar de Deus para as pessoas. Então, percebe que Timóteo, além dele viver numa cidade de muita idolatria, onde as pessoas faziam muitos sacrifícios a outros deuses, ele também tinha, além de estar sempre lendo a palavra de Deus e conhecendo a palavra, ele também tinha essa dificuldade da vergonha ou da timidez na palavra de Deus. Mas Paulo, ele dá muitos conselhos para Timóteo. E assim como ele dá para Timóteo, ele também dá para nós, porque a Bíblia é para todos nós. Então nós temos que olhar esses conselhos que Deus dá para Timóteo também para a nossa vida. Aqui eu vou ler em 1 Timóteo, capítulo 4, alguns versículos que falam sobre essas instruções. No capítulo 4, versículo 11, diz assim: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Então aqui ele está falando que Timóteo ele tem que ser um exemplo para as pessoas, para aquelas pessoas que eles falam de Jesus na palavra. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós falamos para as pessoas que é legal ser de Jesus. A gente fala para um amigo: não mente porque isso desagrada a Deus.
Mas será que você tem sido um exemplo obedecendo a palavra de Deus? Porque a Bíblia fala que Timóteo, ele era um exemplo também na palavra, ou seja, ele conhecia a palavra de Deus. Eu queria que vocês, em Salmos, fala assim, em Salmos 1, capítulo 1, versículo 2, diz assim, que nós temos que meditar na palavra dia e noite. Né? Em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao 7, diz que nós devemos, quando levantar, já estar ouvindo a palavra. A Bíblia fala ao sentar-se à mesa, ao se deitar, no caminhar, que nós devemos colocar a palavra de Deus dentro da nossa mente. Então, o que você tem colocado na sua mente? É a palavra de Deus? Porque o tempo todo as pessoas, elas estão nos observando. Às vezes a gente não percebe, mas alguma atitude nossa, a gente faz e a pessoa fala, essa pessoa fala que conhece a palavra, mas será que conhece mesmo? Uma outra coisa que Paulo dá de instrução para Timóteo foi o que eu li aqui, que está no versículo 12, está dizendo assim, que ele tem que ser um exemplo no procedimento, ou seja, nas suas atitudes. Qual tem sido as suas atitudes? É um exemplo de servo de Deus? Ou você tem feito atitudes na sua escola ou no seu bairro que não agrada a Deus? Porque nós temos que ter um exemplo, nós temos que ter um exemplo bom, as nossas atitudes têm que ser boas. Eu vou ler para vocês em Gálatas, capítulo 6. Então, aqui em Gálatas 6, versículo 9, está dizendo assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então aqui é um dos versículos que fala que nós temos que fazer o bem a todos. Se nós temos uma oportunidade de ajudar alguém, ou de falarmos uma palavra de consolo, e até mesmo em atitude, nós temos que fazer o bem para as pessoas, porque isso agrada a Deus. No versículo, em Mateus capítulo 5, versículo 16, em Tiago capítulo 4, versículo 17, esses versículos falam que quando nós fazemos o bem para alguém, o nome de Deus é glorificado. Deus, ele se alegra quando nós fazemos o bem para alguém. Então nós temos que ser exemplo em qualquer lugar de um servo de Deus. As nossas atitudes têm que ser fundamentadas na palavra de Deus. Outra instrução também que Timóteo dá, que Paulo dá para Timóteo e também para nós, é o amor. Então, nós vamos ler aqui, em Gálatas mesmo, no capítulo 5, no versículo 14, está escrito assim: Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 20, está escrito assim: Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então percebe que nós temos que ser exemplos em amor. As nossas atitudes têm que ser em amor, porque nós temos que amar as pessoas, independente se elas merecem ou não. Nós temos que amar porque nós temos Jesus no nosso coração. Então a Bíblia fala aqui: como que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu maltrato o meu colega na escola, ou se eu maltrato alguém que mora na minha rua, o meu vizinho, ou até mesmo um familiar, aquele a quem nós vimos? Então, olha a importância que Deus dá para nós amarmos as pessoas, para nós tratarmos bem as pessoas.
Outra instrução que Paulo também fala é sobre a fé. A Bíblia fala, em Hebreus, que a fé é o firme fundamento. Então, eu quero ler para vocês em 1 João, aqui no versículo 5 mesmo, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nós só vamos vencer o mundo se nós tivermos fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é a fé? É nós crermos em que Jesus é nosso Salvador, é nós crermos na palavra de Deus e obedecê-la. Então a fé, ela está ligada à nossa salvação, aquilo que realmente nós temos como um modo de viver, aquilo que nós cremos que se nós fizermos coisas boas, além de nós estarmos fazendo boas obras aqui no céu, a Bíblia também fala que nós vamos estar preparando o nosso galardão lá no céu, quando nós estivermos no céu. Então a fé ela é muito importante para nós continuarmos a servirmos a Deus. E também ele fala, a última coisa é da pureza, que nós vamos ler lá em 1 João, capítulo 1, a gente vai ler o versículo 7 e o versículo 9. Diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E no versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então percebe que Paulo, ele também nos dá a instrução de que nós devemos ter essa pureza, Nós devemos confessar os nossos pecados, nós temos que colocar aquilo que para nós é dificuldade. Eu não sei o que é dificuldade para você, mas, por exemplo, tia, eu tenho dificuldade na mentira. Então, confesse a Deus, fale para Deus, peça para Deus purificar você, peça perdão a Deus, peça para Ele tornar o seu coração limpo. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, diz assim que os limpos de coração verão a Deus. Então peça para Deus te purificar todos os dias. Às vezes alguém na sua casa ou alguém fez algo para você que te deixou triste. Ore a Deus e fale com Deus. Peça para Ele te purificar, para Ele limpar o seu coração. Porque a Bíblia fala que assim nós veremos a Deus. Eu estou muito feliz. Eu espero muito que Deus venha falar com vocês através dessa palavra. Que realmente nós possamos ser exemplo na palavra, nas atitudes, no amor, na fé e na pureza. E eu quero propor um desafio para vocês essa semana. É uma roda de conversa com a sua família. Eu quero que vocês peguem um momento, o melhor dia nessa semana para vocês, que vocês possam se reunir e eu quero que vocês imaginem como foi a infância de Timóteo. Eu quero que vocês, baseado em tudo que vocês aprenderam hoje, eu quero que vocês possam responder essas perguntas. Foi fácil ele obedecer a Deus na cidade onde morava? Hoje nós aprendemos que a cidade onde ele morava era de muita idolatria. Era uma cidade que as pessoas, qualquer coisa era motivo de sacrifícios a Deus. Tanto que a gente aprendeu que quando Paulo fez aquele milagre com o paralítico, eles acharam que Paulo era um dos deuses. Então, será que foi fácil? E na sua vida, a cidade onde você mora, o seu bairro, é fácil você obedecer a Deus onde você mora? Será que sua vida era fácil por ter um pai grego e uma mãe judia convertida? A Bíblia não fala como era a educação de Timóteo, mas a Bíblia fala que ele foi circuncidado, que era uma tradição dos judeus, só depois que ele foi adulto, só depois que ele começou a sua trajetória de evangelismo com Paulo.
Então isso mostra que por seu pai ser grego, seu pai não deixou ele ser circuncidado antes. Será que era fácil essa relação entre os pais dele, sendo um grego e a outra judia convertida? Outra pergunta que eu quero que vocês respondam. Qual é a importância de seguirmos os conselhos da Bíblia? Eu quero que vocês reflitam em todas aquelas instruções que Paulo falou, que a tia falou com vocês agora há pouco. Será que realmente isso é importante nos nossos dias? Eu quero que vocês façam esse desafio e depois eu quero que vocês falem comigo se vocês conseguiram, tá bom? Eu quero orar agora para a gente terminar essa aula. Fechem os olhos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra. Que em nome de Jesus, a nossa família venha ser uma família forte. Que nós possamos abençoar, Senhor, a nossa geração. Que nós possamos abençoar a nossa igreja. Que nós possamos ser exemplo, Deus, em tudo aquilo que Paulo falou a Timóteo. Exemplo na palavra, na atitude, na fé, no amor, na pureza. Que em nome de Jesus as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus em nós. Que nós venhamos ser exemplos de verdadeiros servos do Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar cada lar e que nós possamos estar cada vez mais fortalecidos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, um grande beijo, tchau!